Corpo Seco é um ser amaldiçoado que está presente no folclore brasileiro, sendo uma influência da cultura europeia. Ele é uma espécie de morto-vivo que vaga pela terra aterrorizando as pessoas e que assumiu essa condição como punição pelos pecados que cometeu durante a sua vida. Essa lenda é muito conhecida nas regiões sudeste e sul do Brasil. É muito comum nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, mas fala-se também da sua presença em outras regiões do país. A origem da lenda remonta ao continente europeu, estando presente na cultura popular dos portugueses. Segundo a lenda, isso aconteceu porque esse ser foi uma pessoa terrível em vida, tendo um rol enorme de maldades cometidas. As maldades do defunto eram tão grandes que tanto Deus como o diabo não aceitaram sua alma. Os mais antigos contam que quando uma pessoa é realmente muito ruim, para pagar por seus crimes tem um destino pior do que a morte. Quando essa pessoa morre, fica condenada a vagar pelo mundo com seu corpo em decomposição. E esta assombração é chamada de corpo seco. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like, vem comigo que no caminho eu te explico. Corpo Seco é uma lenda que faz parte do folclore brasileiro e é descrito como um cadáver ressequido que é expulso da terra como punição por um pecado excepcionalmente grave. Ele ocupa a forma de um cadáver que foi expelido pela terra, que se recusou a devorar o seu corpo. Segundo a lenda, isso aconteceu porque esse ser foi uma pessoa terrível em vida, tendo um rol enorme de maldades cometidas. As maldades do defunto eram tão grandes que tanto Deus como o diabo não aceitaram sua alma. Assim, Corpo Seco foi condenado a vagar pela terra, pois o céu e o inferno o recusaram. A aparência desse ser é aterrorizadora e conta-se que ele possui um corpo ressecado que se resume a ossos e couro. Sua aparência é complementada com suas grandes unhas e cabelos, que não param de crescer jamais. Os grandes pecados cometidos por Corpo Seco variam de região para região. Em determinada região do país, fala-se que ele foi uma pessoa que torturou e matou a própria mãe. E em outros locais, fala-se que ele era um homem que cometia todo tipo de maldade contra todos que o cercavam. Há também aqueles que falam que o Corpo Seco foi alguém que fez uma promessa a Deus e não a cumpriu, sendo punido dessa forma. Ele foi condenado a vagar pela terra como uma alma penada. Alguns dizem que ele prefere estar nos locais próximos de onde residiu, enquanto outros acreditam que ele prefere estar em lotes vazios ou encruzilhadas. De toda forma, sua visão é aterrorizadora e muitas famílias, temendo a sua presença, organizavam missas com o intuito de afastá-lo. Em alguns estados, como no Paraná, o Corpo Seco serve como uma morada para o bradador, a alma penada que fica vagando pela terra e que durante a noite manifesta-se por meio de gritos, choros e gemidos horrendos. Sendo assim, nessa variação da lenda, o Corpo Seco seria a forma concreta do bradador, e a partir da meia-noite a sua alma, o bradador, abandona temporariamente esse corpo ressecado para ficar vagando. Em algumas regiões brasileiras, o Corpo Seco era uma lenda usada para demonstrar o que acontecia com aqueles que não tratavam bem suas mães. Em outras, era uma lenda que ilustrava o que acontecia com aqueles que não seguiam padrões de moral e conduta estabelecidos pela sociedade. Muitas vezes a lenda é adaptada para uma realidade mais próxima das pessoas, como no caso de uma narrativa dos moradores de Pouso Alegre, região sul de Minas Gerais. De acordo com muitos residentes locais, eles acreditam que o Corpo Seco viveu em um famoso casarão da cidade, que seria mal assombrado. Segundo a tradição, o homem pertencia a uma família rica e tinha 7 irmãos. Ele vivia se metendo em brigas nos eventos noturnos que frequentava, e ao chegar em casa, ainda arranjava inúmeras confusões com a família. Contudo, passou um tempo e o jovem contraiu uma séria doença que o deixou com uma aparência cadavérica de tanto que emagreceu. Como foi muito discriminado, passou a viver recluso no casarão.
Para parte dos moradores, após sua morte, o corpo seco teria começado a assombrar as pessoas nas fazendas. Já para outros, o homem jamais morreu. Uma outra história é de um outro menino, cujo pai trabalhava na lavoura. Certo dia, o pai esqueceu de levar a marmita e, na hora do almoço, a mãe pediu para o garoto levar a comida para o pai. A mistura do dia era coxa de frango que o menino adorava. Então ele parou debaixo de uma árvore, comeu a carne e levou apenas o osso na marmita para o pai. O pai perguntou o que tinha acontecido e o menino, com medo de apanhar, disse que a mãe estava com outro homem em casa e tinha dado a carne para esse homem e mandado os ossos ruídos para o pai. O homem, cego de ciúmes, voltou para casa e matou a mulher. Mas antes de morrer, ela amaldiçoou quem tivesse inventado essa calúnia, e o filho tornou-se a assombração. Também conta-se histórias de vários senhores de terra que eram injustos, mesquinhos e malvados com seus escravos e funcionários. Trocavam qualquer coisa por dinheiro e visavam o lucro acima de tudo e de qualquer vida. Todos esses tornaram-se os corpos secos. Tem ainda uma história de uma mulher muito avarenta que ao morrer tornou-se um corpo seco e ficou guardando o chiqueiro para que ninguém roubasse seus porcos. Essa é a única versão que se sabe em que uma mulher se tornava corpo seco. A lenda resiste ao tempo. Além dos produtores de conteúdo, o tema também é abordado em artigos científicos que procuram compreender esse tipo de relato popular. Essa proliferação de conteúdos mostra a força que a história do corpo seco mantém no imaginário, perpetuando-se entre as novas gerações.